Todos, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre os processos de formação de palavras. Nessa aula nós vamos também falar sobre as estruturas, das palavras, origens, as divisões. Eu sou a professora Luciana, vamos iniciar. Bom, a estrutura e formação de palavras, a gente pode iniciar com a formulação de se, então se nasce, se morre, nasce, morre, morre. Renasce, remorre, renasce, remove, morre, renasce, remorre. Desnecessário, desnasce, desnasce, desmorre, desnasce. Renascemos, remorremos. Bom, a formação de palavras, Palavras derivadas que resultam da ligação uma palavra primitiva com o seu prefixo. No caso, palavras primitivas, que são palavras que não resultam de nenhuma outra, e palavras compostas que resultam da ligação de duas ou mais palavras primitivas. Das palavras derivadas, nós temos o exemplo reler, que o prefixo resulta da palavra ler. Das primitivas também, nós temos o exemplo de ler, porque ela já é uma palavra primitiva. E as palavras compostas, a gente tem a couve-flor. Bom, aí nós temos aqui os principais morfemas, que é o prefixo, o sufixo e o radical. Os morfemas que constituem as palavras. Então, língua, frases, significado, significante. Aí dessas palavras vem os fonemas, que no caso são as menores unidades sonoras de uma palavra. Então, fixo fica fixo, Ele é escrito com X, mas é como se tivesse o som do K e o S. Então, fi, do K, so. As unidades de ordem morfológica, por exemplo, pedra, pedreira, pedregulho e empedrado. Então, a gente leva em consideração o PEDR, Aí nós temos a classificação dos morfemas. Essa classificação dos morfemas são considerados radical, que é a base significativa da palavra, palavras que vêm em núcleo significativo comum, pertencem à mesma família, são chamados de cognatas. Exemplo, lua, luar, lunático, enluarada. As palavras leitura e lição são cognatas, embora não possuam a mesma sequência de fonemas. O termo lição significa ato de ler. Prefixo em nossa língua são de origem grega ou latina. Os prefixos são postos antes do radical e possuem uma significação. Exemplo, apatia. A mais patia. Patos vem de grego, quer dizer paixão. O a, prefixo grego, negação, privação, apatia, ausência de emoção. Aí nós temos a classificação dos morfemas. Na classificação dos morfemas, nós temos os sufixos. Elemento colocado após o radical, os sufixos podem ser nominais, verbais ou adverbiais. Sufixo nominal forma substantivos adjetivos. Exemplo, realismo, beleza. Sufixos verbais forma de verbos. Exemplo, afrancesar, repartir. Sufixos adverbiais forma advérbios.
Exemplo, lealmente. Os sufixos podem indicar grau aumentativo, corpanzil, dentuça, cabeçorra, o grau diminutivo, riacho, chuvisco, ilhota. O superlativo, paupérrimo, dificílimo. Né? A noção de qualidade, chumaço, mulherio, cardume. E o resultado de ação, estado ou qualidade, maldade, civismo. Origem, procedência, catanduvense, sergipano, europeu. Ou profissão, ofício, dentista, carcereiro, professor, onde se pratica a ação, bebedouro, refeitório. Nomenclatura científica, sulfato, anilina, celulose. Aí nós temos o neologismo. O neologismo, ele é um tipo de poesia, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, né? Então, a gente compreende as palavras no neologismo como formas de complementar. Por exemplo, beijo pouco, falo menos ainda. Mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, transitivo, te adoro, te adora. O verbo te adorar é um neologismo, só se inventam verbos terminados em sufixo ar. Classificação dos morfemas, continuação. Desinências verbais nominais. Desinências verbais indicam o tempo, o modo, o número e a pessoa em que se encontram os verbos. Exemplo: cantássemos. Cante é o radical. O a, vogal temática do verbo da primeira conjugação. Canta, canta, tema. É ser, né, desinência do modo temporal, pretérito imperfeito do sujeito. Mos, desinência do número pessoal, primeira pessoa do plural. Classificação dos morfemas. Desinência nominal, indica o gênero e o número dos nomes. Exemplo, garotas. Garote, radical. O A é o feminino, o S é o plural. Exemplo, rosa. O ros é o radical. O A é o nominal. Não há masculino para a palavra rosa. Nesse caso, após o radical, temos a vogal temática nominal. Processo de formação de palavras. As palavras podem ser formadas por dois processos. Composição radical, que se unem por justaposição ou aglutinação, formando uma nova palavra. Composição por justaposição. Não há perda de fonemas na junção de dois ou mais radicais. Exemplo, pé de moleque. Pé mais de mais moleque. Girassol, gira mais sol. O S foi duplicado por razões fonéticas. Composição por aglutinação. A perda de fonema na junção de dois ou mais radicais. Vinagre é o vinho mais o acre. Aguardente, água mais o ardente. Planalto, plano mais alto. Boquiaberto, boca aberta. Morfemas insignificativos. Vogal de ligação e consoante de ligação. São morfemas
que não possuem significação, servem apenas para evitar dissonância, hiatos, encontros consonantais, sequenciais, sonoras, indesejáveis. Exemplo: cafézinho, radical café, o Z consoante de ligação e o inho sufixo diminutivo. Exemplo: gasômetro, gás, que é o radical, o O é o vogal de ligação e o metro, sufixo. Formando palavras derivadas, tipos de derivação. Derivação prefixal. Cria-se uma palavra derivada a partir de um prefixo. Exemplo: desleal. O des mais o leal é igual ao desleal. O a mais normal, anormal. Hiper mais tensão, hipertensão. Derivação sufixal. Cria-se uma palavra derivada a partir de um sufixo. Exemplo: ladroagem. O ladro mais o agem. Boiada. O boi mais a ada. Chuviscar. Chuvir mais o iscar. Derivação parasintética. Cria-se uma palavra derivada por meio de acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo. Exemplo: adoçar, anoitecer, envelhecer, ajoelhar. Atenção! Se tiramos um dos morfemas, prefixo ou sufixo, e a palavra obter o significado, temos derivação prefixal e sufixal. Exemplo: deslealdade. Se a gente tirar o prefixo des, fica lealdade. Se a gente tirar o sufixo dade, fica desleal. Desmoralizar. Se tirar o prefixo des, fica moralizar. Se a gente tirar o sufixo izar, fica desmoral. Infelizmente. Se a gente tirar o prefixo in, fica felizmente. Se a gente tirar o sufixo mente, fica infeliz. Portanto, a palavra ela não perde o total significado caso a gente tire o prefixo ou o sufixo. Formação de palavras. Derivação regressiva. Por meio da derivação regressiva, cria-se os substantivos desverbais, ou seja, derivados de verbos. Exemplo: vender, a venda, atacar, ataque, lutar, a luta. Derivação imprópria. A palavra, dependendo do contexto, muda de classe gramatical, como podemos perceber na canção de Caetano Veloso. Exemplo da derivação imprópria. Língua. Gosto de sentir a minha língua roçar. A língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias. E uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto da pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira. Caetano Veloso. Derivação imprópria. O técnico Leão deixou o Santos.
Formação de palavras. Derivação, composição, outros processos. Na derivação, nós temos o prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Na composição, a gente tem a justaposição e a composição. Os outros processos são abreviação, sincronização, onomatopeia e neologismo. Alguns a gente já chegou a ver, né? Derivação imprópria, ele é um Pelé da física. Derivação imprópria. A Bela e a Fera foi um dos musicais de maior bilheteria na Broadway. Onomatopeia. Abreviações. Redução de fonemas. A palavra se apresenta de forma reduzida. Festa no AP. O AP nós sabemos que é apartamento, mas vem como redução no AP. Hibridismo. Trata-se de vocábulos cujos morfemas são de língua diferentes. Exemplo, sambódromo. Samba vem do português e o dromo do grego. Abreviação é uma forma reduzida da palavra até um certo limite, sem que não haja prejuízo ao entendimento. Exemplo, moto, motocicleta, micro, microcomputador, fone, telefone, foto, fotografia, pneu, pneumático, cine, cinema. Observação. A abreviatura é a representação de uma palavra através de duas sílabas, geralmente iniciais, ou de letras. Exemplo, gramática, metro, adjetivo, numeral, número, gênero, pessoa, antes de Cristo. Sigla é o conjunto de letras ou sílabas iniciais de um nome formado por diversas palavras. CEP, Código de Endereçamento Postal. ONU, Organização Nacional das Nações Unidas. ONG, Organização Não Governamental. MEC, Ministério da Educação e Cultura. CEF, Caixa Econômica Federal. BB, Banco do Brasil. INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Outros exemplos que tratamos sobre o hibridismo. Trata-se de vocábulos cujos morfemas são de línguas diferentes, como falamos do sambódromo atrás. O acaloide, que acali vem do árabe e o iode vem do grego. Alcômetro, que o álcool vem do árabe e o metro vem do grego. Autoclave, o alto vem do grego e o clave do latim. Bicicleta, o bi vem do latim, o ciclo vem do grego e o eta vem do francês. Burocracia, o buro vem do francês e o cracia do grego. Processo de formação das palavras. Formação de palavras. Na língua portuguesa, há dois processos básicos de formação de palavras, a derivação e a composição. A derivação, quando a partir de uma palavra primitiva obtemos novas palavras derivadas, por meio de acréscimo de afixos, morfemas ou supressão de morfemas, não lida com radicais. Por exemplo, valor, valorizar, desvalorizar. Processos de derivação. Prefixão, sufixal, prefixal e sufixal. Parasintética, regressiva e imprópria. Na formação de palavras, derivação. A derivação prefixal prefixação, acréscimo de adição de prefixo à palavra primitiva,
com mudança de significado. Exemplo: pôr, repor, dispor, compor, contrapor, indispor, decompor. Derivação sufixal. Sufixação: acréscimo de sufixo à palavra primitiva que pode sofrer alteração de significados e de classe gramatical. Por exemplo, unha, unhada. Dar, golpe, ataque feito com a unha. Alfabeto, alfabetizar, transformar o substantivo em verbo. Acrescentar, acréscimo de izar. Alfabetização, ação, transforma o verbo em substantivo. Formação de palavras, derivação. Derivação parassintética, parasintese. Acréscimo simultâneo ao mesmo tempo, de prefixo e sufixo à palavra primitiva, comum em verbos obtidos de substantivos e adjetivos. Por exemplo, esclarecer. Es é o prefixo, clar é a palavra primitiva e o ecer é o sufixo. Empobrecer, empobrecer. Oportuguesar, a português, a. Desalmado, desalado. Amanhecer, a mais amanhecer. Enraivecer, enravecer. Não se deve confundir a derivação parassintética, em que o acréscimo do sufixo e prefixo é obrigatoriamente simultânea, com casos de derivação prefixal. Derivação prefixal e sufixal. É quando a adição do prefixo e o sufixo em sequência de modo independente. Deslealdade, infelicidade. Lembre-se, no caso das palavras formadas por parassíntese, o acréscimo é concomitante, ao mesmo tempo. Expróprio, propriar, não existem. Próprio, empobrecer, empobre e pobrecer não existem. Pobre. Formação de palavras, derivação. A derivação regressiva, quanto ao substitutivo, abstrato e indicador de ação, é derivado do verbo. Retira-se a parte final da palavra primitiva, que no caso é o sufixo, obtendo-se por essa redução uma palavra derivada. Formação de substantivos a partir de verbos. Substantivos desverbais indicam o nome de uma ação. Substitui-se a terminação verbal pela vogal temática e desinência de infinitivo por uma das vogais temáticas nominais. Exemplo, a, e ou o. Buscar, busca. Cortar, corte. Perder, perda. Alcançar, alcance. Chorar, choro. Vender, venda. Trocar, toque. Comprar, compra. Brigar, briga. A derivação progressiva é o processo produtivo na língua coloquial. Surgiram palavras como agito, do agitar, e amasso, do amassar. Os substantivos desverbais são sempre nomes substantivos de ação. Substantivos deverbais. Nos demais casos, é o verbo que se forma a partir do substantivo, como planta, plantar, perfume, perfumar, telefone, telefonar. Formação de palavras, derivação. A derivação imprópria, sem sofrer nenhum acréscimo ou supressão, em sua forma, a palavra muda de classe gramatical. Não aceitarei um não como resposta. Advérbio e substantivo. Formação de palavras, composição. Composição.
Formação de palavras pela junção de pelo menos dois radicais. Palavras compostas. Beija-flor, beija mais flor. Girassol, gir mais o sol. Por aglutinação, quando há alteração em algum dos radicais que se unem. Lobisomem, por exemplo, vem do lobo mais o homem. Aguardente, que vem da água mais o ardente. Planalto, que vem do plano mais o alto. Os outros processos, né? O hibridismo, que a gente já falou sobre ele, palavras formadas por radicais, bases de línguas diferentes, como, por exemplo, televisão, que vem do grego mais o latino. A sociologia, latino mais grego. Sambódromo, do português mais o grego. A burocracia, que vem do francês mais o grego. Aí a gente tem outros processos, que é o estrangeirismo, que são palavras de outras línguas que entram na língua portuguesa. Força entre diferentes culturas, contato cultural. Isentos de julgamento, como bons ou maus, linguisticamente. Pizza, mouse, Harvard, pode sofrer aportugamento. Shampoo, mussarela, sutiã. Outros processos, né, como o neologismo, criação de palavras novas ou atribuição de novos sentidos a palavras já existentes na língua. Por exemplo, o que aqui nessa tirinha nós temos aqui, né? O que é isso? Parece horrível. É comida vegetariana. É bom para você. Vegetariana? Ieca. Eu não sou vegetariano, eu sou sobremesariano. Outros processos. Onomatopeias. Criação motivada. Cacarejar, zumbi, tique-tac, xixi, blá blá blá. Veja a tática para decolar um rango. Piu-piu, só dá certo com velhinhos bem míopes. Outros processos. Redução ou abreviação. Cinematográfico, de cinema. Pneumático, pneu. Metropolitana, metrô. Taxímetro, táxi. Motocicleta, moto. Usos coloquiais. Professor. Deixa eu descer aqui. Professor. Professor ou prof, né, como se falam hoje. São Paulo, Sampa. Florianópolis, Floripa. Neurose, neura. Essas são algumas das formas de processo de redução e abreviação, né? Vamos ver agora as outras avaliações. Bom, vamos revisar então, né? A gente vai revisar aqui a questão da formação das palavras. Então vamos lá, radical, né? A morfema, que imprime o significado básico da palavra. Invencível, por exemplo. Prefixo, que é a morfema, que se junta antes do radical para formar uma nova palavra. Refazer, por exemplo. Sufixo, que é a morfema, que junta-se com depois do radical para formar a palavra nova. Por exemplo, ferrugem. E a desinências nominais, né, que junta-se os nomes indicando gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, por exemplo, alunos ou alunas, né? Desinências verbais, que indicam novos verbos, pessoa, número, tempo e modo. Por exemplo, cantávamos.
e as vogais temáticas, né, que são as vogais A, E, I, que nas formas verbais posiciona-se entre radical e as demências, como por exemplo, cantávamos, venderão, partissem. Aí nós temos aqui a classificação, né, que é o destaque e classifica os elementos mórficos de palavras seguintes. Então, insanável, deslealdade, operoso, louvavas, antimilitarismo, cafeteira, desanimador, né? Realizar, anoitecer, exportação, inativo e analisar. Aí a gente tem aqui que é a partir da presença ou ausência desses elementos mórficos que separamos as palavras dos seguintes grupos: primitivas, né? Não se formam a partir da outra palavra, não apresenta o prefixo ou sufixo significativos, né? Exemplo, foca, mundo, ambiente, órfão. E as derivadas, né? Que têm origem de uma única palavra que já existia, como sangrento vem do sangue. E as compostas que vêm de duas palavras, como quebra-mar, couve-flor e outro mais, né? Aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Indique as palavras a seguir, se elas são primitivas ou derivadas, né? Aí nós temos aqui a questão da riqueza na língua portuguesa, nos conduz ainda a uma subdivisão desse grupo. São variantes da forma de derivação e composição. Por exemplo, derivação prefixal, a palavra é formada pelo acréscimo de um prefixo ao radical da palavra primitiva, como desligar, contrapor. E a derivação sufixal, a palavra é formada pelo acréscimo de um sufixo ao radical de palavras primitivas, como chuveiro, dormitório, dentista. A derivação parassintética, que a palavra é formada pelo acréscimo simultâneo de um prefixo ou sufixo ao radical da palavra primitiva, como amadurecer, desalmado e entardecer. Atenção, a palavra formada por derivação parassintética deixa de ter sentido se eliminarmos o fixo ou o prefixo, como a gente já havia falado, né? Como estamos na nossa revisão, a gente tem aqui a composição por juntação, posição. As palavras não sofrem alteração na grafia e na pronúncia, como pontapé, girassol, pé de cabra. A composição por aglutinação, que é pelo menos uma das palavras sofre alteração, como lobisomem, que vem do lobo e do homem. Planalto vem, né, do plano e do alto. O hibridismo, que as palavras são formadas pela reunião de morfemas de idiomas diferentes. E o onomatopeia, que as palavras são a partir da imitação de outros sons ou ruídos, como badalar, que é o sino, né, e espocar, que é foguetes, e coachar, das rãs. Bom, pessoal, então foi essa a nossa aula de hoje. Fizemos aqui uma revisão, né? E depois nós vamos fazer uma análise sobre esse conteúdo.
Então, nós estamos vendo aqui alguns radicais, né, gregos e latinos, e a gente vai avaliar alguns outros elementos para que a gente tenha essa informação, né, essa listinha, para que vocês possam identificar cada um deles. Vou deixar um tempo para vocês poderem ler e avaliar cada um para ver qual deles vocês já viram, já pronunciaram, né? Já tem como exemplo no uso do dia a dia, né? Vocês podem ver que muitos a gente já utilizou no nosso dia a dia, né? Como palavras normais da nossa pronúncia, né?
Aqui novamente eu vou deixar uma atividade para vocês, né? Consultando as listas de radicais nas quais a gente acabou de olhar, tente descobrir o significado das palavras a seguir: oftalmologia, hidrofobia, democracia, analgésico, hepatite, xenomania, hipertrofia, teologia, ambidestro, multinacional, epiderme e profilaxia.
Agora nós vamos trabalhar um pouco com as atividades, né? Vou deixar também aqui as atividades para vocês fazerem. Vocês terão 5 minutos para fazer essa atividade, ok? Observem lá naquelas lista, né? Naquela listinha que foi passado para vocês, dos prefixos e dos sufixos, de como fazer. Ok, vamos passar para a próxima atividade.
Ok, vamos para o próximo. Bom, vamos fazer agora um resuminho, né, de todo o conteúdo. Vamos falar um pouco sobre o morfema, a menor unidade significativa que forma palavras e dá sentido a elas. Radical, morfema que imprime o significado básico da palavra. Prefixo é a morfema que se junta antes do radical para formar a palavra nova. Sufixo é a morfema que se junta depois do radical para formar a palavra nova. Desinências nominais junta-se os nomes indicando gênero masculino e feminino, número singular ou plural. Desinências verbal indicam os verbos pessoa, número, tempo e modo. Vogais temáticas são as vogais A, E e I que nas formas verbais posicionam-se entre o radical e as desinências. Palavras primitivas não se formam a partir de outra palavra de língua. Palavras derivadas têm origem em uma única palavra que já existia. Palavras compostas formam-se pela reunião de duas ou mais palavras ou radicais. Derivação prefixal. A palavra é formada pelo acréscimo de um prefixo ao radical da palavra primitiva. Derivação sufixal. A palavra é formada pelo acréscimo de um sufixo ao radical da palavra primitiva. Derivação parasintética. A palavra é formada pelo acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo ao radical da palavra primitiva. Composição por juntaposição. As palavras não sofrem alteração na gráfica e na pronúncia. Composição por aglutinação. Pelo menos uma das palavras sofre alteração. Hibridismo. As palavras são formadas pela reunião de morfemas de idiomas diferentes. Onomatopeia. As palavras são formadas a partir da imitação de determinados sons ou ruídos. Neologismo significa nova palavra. Essa prática está sempre ligada a mudança, evolução, criação, novidade no lexo, conjunto de palavras de língua portuguesa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ficaremos por aqui e até a próxima.